Amém, meus amados. Falar um pouquinho de João Batista, né? O título dessa mensagem de hoje do Alimento Diário fala João Batista, o precursor do Rei dos Reis. Quem era João Batista? João Batista, na verdade, ele era um sumo sacerdote da casa de Arão. E naquela época, ele chocou a todos ali. Porque o sumo sacerdote era para usar com uma veste, né? Estola, né? Aquelas roupas brancas, grandes. João Batista se vestiu de camelo e foi para o deserto. Não foi para uma sinagoga, não foi para um templo. Ele chocou a toda uma geração. Comia mel, gafanhotos, né? Mel silvestre. Ele só dizia assim: não me chame de sacerdote de nada, só me chame de uma voz que clama no deserto. Eu sou só uma voz. Então ali chocou aquela geração. E ele era duro com os fariseus, com aqueles sumos sacerdotes. Ele dizia: raça de víbora, serpentes. João jogava duro, meus amados, porque ali era sua aparência, né? E João, a gente viu no Alimento Diário, o que é que João veio? Para que João foi escolhido? Ele foi escolhido, o Senhor chamou ele e deu uma missão a ele. Ele era o precursor, ou seja, ele veio preparar o caminho do Senhor. É como ele fosse uma ponte, entendeu? Então João veio para o quê? Anunciar. É tanto que João diz, né? No livro aqui de Mateus, no capítulo 3, versículo 1, diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependa-se, pois o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Isaías já anunciou, né? Voz do que clama no deserto, João Batista. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, da Judéia e toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele. Ele batizava as pessoas aí para arrependimento de pecados, né? E ele batizou o próprio Senhor Jesus, né? Ele falou que não era nem digno de amarrar as sandálias do Senhor. E ele ainda diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou isso, irmãos, tudo. Só que a gente viu que João, quando ele foi preso, ele fracassou. Por ele estar numa situação muito difícil. Porque a fé, irmãos, é provada nas situações difíceis. O Senhor vem provar. Você diz que Jesus é o Senhor, clama, aí você está passando uma situação difícil. Aí você pode dizer: mas por que eu estou passando essa situação? Eu creio, na minha visão, que João estava nessa situação. Ele estava preso, ele mandou um dos seus discípulos perguntar a Jesus se Jesus era Jesus mesmo ou se ele ia esperar por outro. O que foi que o Senhor falou? Pegou os discípulos de João e mostrou. Os cegos estão vendo, aleijados estão sendo curados. Então mostrou a obra que o Senhor tinha feito. Então, João, infelizmente, ele fracassou. João, na verdade, era só para ter preparado o caminho do Senhor, né? Ali a ter anunciado para o pessoal se arrepender, o povo se arrepender, batizado o Senhor. E depois era para ele ter seguido o Senhor. Ele não seguiu. Ele continuou o seu ministério. É tanto que houve problemas entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Irmão, só pode haver um cabeça. Não pode haver duas cabeças. Só um cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que numa igreja não deve ter só um pastor. Na verdade, só tem um pastor, que é o pastor supremo, que é Jesus Cristo. Mas em cada igreja deve ter pastores, né? Mas não em posição, em função. Então, meus amados, eu ganhei muito essa lição. Jesus, ele era desprezado, mas ele veio cumprir
né? João anunciou, falou tudo o que era para ter falado, ele preparou o caminho. Só que depois que ele batizou o Senhor, ele era para ter seguido o Senhor Jesus. Não era para ele ter ficado, continuado, porque o ministério de João parava ali. Na hora que ele batizou o Senhor Jesus, o Senhor disse: este é meu filho amado, no batismo, a quem me comprazo, ou seja, a quem eu tenho prazer, né? Na outra situação que a gente lemos na leitura de ontem, o que é que o Senhor diz? Este é meu filho amado, que fala que Pedro ainda falava, né? A ele ouvi. Então não era mais para ouvir João Batista. Depois que o Senhor ali veio e foi batizado, que começou o seu ministério ali, João Batista era para ter seguido o Senhor. Então percebe a advertência para nós, irmãos, para a gente fazer e cumprir o que o Senhor determinou para cada nós: pregar o evangelho do reino. Jesus é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos.